Lucas 24, de 36 até o 49. Lucas 24, de 36 a 49. Enquanto falavam sobre isso, falavam sobre o quê? Eram os dois discípulos que voltaram do caminho de Emaús, que saíam da cidade, e eles ouviram, então, viram e conviveram com Cristo, caminharam com Cristo. Eles voltaram correndo para Jerusalém, foram procurar os apóstolos e narraram a ressurreição de Cristo. É exatamente disso que está sendo dito o texto. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, eu fico imaginando a tristeza que os apóstolos sentiram, os discípulos de Cristo sentiram, quando Cristo morreu. Foram mais de 3 anos de relacionamento, 3 anos e 3 meses para ser exato. E então, aqueles que eles viram, que os apóstolos testemunharam, aquele que eles viram, que curou, que expulsou demônios, que multiplicou os pães, agora estava meio que fragilizado, estava na cruz, morreu. Como que era possível uma coisa dessa? E aos olhos deles, no coração deles, a conclusão de que cremos na pessoa errada. Ele foi capaz de morrer, ele nos deixou. E eles ficaram meio que sentindo aquela sensação de serem órfãos. Você já teve essa sensação? Parece que há um Deus que não zela por mim, ou parece que Deus não existe, parece que não há ninguém que cuida de mim, porque os meus dias, os fatos que estão no desenvolver da minha vida, que acontecem à minha volta, esses fatos me dão a clara ideia de que Deus, ou Ele não existe, ou Ele não me ama. Deus me abandonou. Aliás, na narrativa da cantata, na narração da cantata, nós ouvimos alguma coisa assim, parecida. E aí então Jesus apareceu. Mas o problema é que aquelas concepções anteriores, elas predominavam sobre a própria aparência de Jesus, ali, na frente deles. Vejam, irmãos, qual era o sentimento ali predominante neles. No versículo 34, a gente vê que Cristo se manifesta, aliás, 36, Cristo se manifesta. No 37 diz que eles estavam assustados, com medo, pensando que via um espírito. No versículo 38, Jesus fala que eles estão perturbados, com dúvidas. No versículo 41 diz que eles ainda não creram. Então, você já se sentiu dessa forma? Com medo, perturbado, com dúvidas? Era exatamente assim que os apóstolos se manifestavam, era exatamente assim que o coração deles se comportava naquela época em que eles achavam que a morte havia vencido Cristo.
Aliás, eu gostaria de estender isso a cada um de nós. Se predomina isso no seu coração, se você vive com medo, vive com dúvida. A semana passada eu preguei sobre isso, eu disse que é possível até que o mais crente dos homens experimente a dúvida e o medo uma época de sua vida. Mas isso não pode predominar, não pode ser uma constante. Se o medo, a dúvida, o susto, se as coisas do dia a dia, todas elas, infligem em você um pavor tal que você não consegue crer. Irmãos, na verdade, isso é a disposição do coração daquele que não entendeu o poder da ressurreição. E assim como Cristo disse para aqueles homens, Ele diz para nós: sou eu mesmo. E de Cristo deu todas as provas de que era Ele mesmo. Primeiro, não era só uma aparência de ser humano, não era um espírito, mas era Ele ressurreto. Primeiro, Jesus ofereceu a prova visual: olhem, sou eu mesmo. Depois, Cristo ofereceu a prova do tato: coloquem a mão aqui em mim. Mais para frente, ou em outro lugar, o texto paralelo diz que nesse momento ele chega especificamente para Tomé e fala: Tomé, põe a mão nas minhas feridas. E sabe o que Tomé fez? Tomé foi pôr a mão na ferida. A prova visual, a prova do tato, do contato. Jesus Cristo deu a prova de que todo o seu organismo interno era de um ser humano, quando Ele falou: vocês não estão crendo em mim? Deixa eu então, me dá alguma coisa para comer. E Jesus come na presença dele. Ele era um ser humano completo. O Deus completo ressurgiu em um ser humano completo. Vejam, essa é a maravilha do poder da ressurreição. E aí o que acontece? A gente vê que Cristo vai usar uma ferramenta. E se você diz assim: olha, eu de fato me sinto como os discípulos, muitas vezes com medo, achando que tem assombração sobre mim, com medo da sombra, desconfiado das coisas, inseguro, ansioso em relação ao dia de amanhã, é a você que Cristo vem. E é para você que Cristo quer se mostrar, porque Ele quer que você sinta todo o poder da ressurreição. E sabe qual é a ferramenta que Ele vai usar? O que você acha? Você acha que Ele vai pegar uma vara de condão e tocar na sua cabeça? Você acha que Ele vai dizer palavras mágicas? Você acha que Ele vai fazer o quê? Jesus diz assim: olha, na verdade, convinha que se cumprisse toda a Escritura. Jesus vai usar a palavra para atiçar o poder da ressurreição no seu coração. É a palavra que Ele vai usar, o cumprimento dessa palavra. Não creia e nem queira atalhos, fórmulas mágicas. O conhecimento de Deus se dá através do conhecimento da palavra de Deus. Não existe outro método. Foi falado também pelo coral exatamente isso, sobre a oração e a palavra. Jesus também diz que essa palavra não viria sozinha. O versículo 45 diz que Cristo, Ele deu condições, Ele abriu o entendimento de cada um daqueles que estavam lá, para que ouvissem e entendessem aquilo que Ele estava dizendo. Ele havia feito aquilo um pouquinho antes, quando andava com os dois no caminho de Emaús. Diz que num certo momento, quando Ele partiu o pão, abriram-se-lhe os olhos de ambos e eles entenderam e perceberam que era Cristo. Ele, quando você se propunha estudar essa palavra que fala sobre o poder da ressurreição, Ele vem ao seu encontro e mesmo você, com a Bíblia na mão, Ele diz para você: você não está sozinho, eu estou te ajudando a ler essa palavra. Estou te ajudando a entendê-la e fazer com que ela faça sentido dentro do seu coração. Senão, serão só palavras, será só um livro, será só mais um volume na sua coleção, na sua estante. Mas quando Ele nos ajuda,
isso tudo venha fazer sentido. Então aí há uma transformação. Percebam que quando Jesus vai ao encontro de pessoas tristes, assustadas, ansiosas, com medo da sombra, que se reuniam sob ferrolhos com medo dos romanos, ele chega e anuncia aquilo que talvez fosse o mais importante para eles. Era uma saudação judaica, verdade, mas mais do que isso, era a função da aparição de Jesus no meio deles. Versículo 36 ele diz: paz seja convosco. Em outro lugar ele diz: deixo-lhe a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A minha paz. É tudo isso que o nosso coração atribulado por esse mundo procura, não é? A violência desse mundo, violência que muitas vezes nos faz ficar atribulados por tabela, não é nem por nossa causa, por causa dos nossos filhos, a gente fica muito preocupado com a violência. Por causa da questão de segurança e também ligada a emprego, será que vai sobrar dias no final do meu pagamento? O que vai acontecer? Será que eu vou ser mandado embora? Todas essas coisas podem tirar o nosso sono e nos fazer com que a gente se sinta exatamente como esses apóstolos. E Cristo vem ao nosso encontro e diz: a minha paz eu deixo para você. Não é isso que você deseja? E depois desse contato, em que eles começam a conhecer e desfrutar, deve ser isso mesmo, deve ser Jesus que ressuscitou. Diz aqui o versículo 41, que eles começaram a se tomar, se encher de alegria. Se encher de alegria. Vejam que transformação que Cristo traz, irmãos. A paz e a alegria agora toma lugar no coração onde havia o medo, o desespero, o susto, a dúvida. Agora é isso que vai encher esse coração. É isso que o coral cantou. E é para isso que o convite é feito, para que Cristo seja seu Senhor e Salvador, para que você deixe tudo aquilo de lado, dúvida, tristeza, medo, e que isso seja substituído pela paz e alegria que só o Cristo ressurreto pode te dar. Agora não pense que pare por aí. O coral também falou isso, que agora, se você experimenta essa paz e alegria na sua vida, isso não pode ser um segredo para você. A nossa melhor e maior função agora é nos tornarmos cooperadores de Cristo, sócios de Cristo na pregação do Evangelho, como disse aqui outro dia. Ele nos dá o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, para que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos lábios e pregar também, em que o seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele fala para aqueles apóstolos: fiquem ainda em Jerusalém, aguardando essa promessa do Pai, aguardando o Espírito Santo. Exatamente 50 dias depois da crucificação, depois de 40 dias, acontece a ascensão de Cristo. Mais 10 dias depois, 50 dias depois da ressurreição, acontece o derramamento do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Portanto, irmãos, aquilo que para os apóstolos seria o futuro, para nós já é passado. Ou melhor, para aquilo que para eles iria acontecer, para nós já se concretizou, já se realizou, a promessa já é presente. Nós não precisamos esperar mais nada para abrir os nossos lábios e contar da paz e da alegria que existe na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Deus já providenciou o Espírito Santo para que nos capacitasse ao abrir dos nossos lábios e o poder de Deus pudesse ser aplicado no testemunho do Evangelho. Diz Atos o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Nós agora, se você já conheceu essa paz e alegria, nós agora somos convidados, aliás, mais do que convidados, somos convocados a assumirmos essa função de embaixadores desse Evangelho da ressurreição de Cristo.